E agora no programa nós vamos falar sobre as fibras. Todo mundo sempre diz que as fibras alimentares são essenciais para um bom funcionamento do organismo. Mas você sabe quais são os benefícios verdadeiros, né, para a nossa saúde como um todo? Hoje nós vamos buscar para conversar sobre fibras no programa a nutricionista Gabriela Junqueira. Tudo bem, Gabriela? Como vai? Tudo bom, e você? Prazer tê-la aqui, viu? Prazer todo meu estar aqui de volta. Para que servem as fibras para o organismo humano? Nossa, ela traz inúmeros benefícios. Então vamos lá, ela ajuda a diminuir a nossa glicemia, que é a nossa taxa de glicose no sangue. Então é excelente para prevenir o diabetes e para controlar. Ela ajuda a controlar o aumento do colesterol, ajuda aí na função intestinal. Então, quem sofre de constipação, quem tem intestino preso, ela é uma bênção. Ela então é bom excelente. Porque tem hemorroidas também, né? Que sofre por causa disso. Sim, muito, porque ela ajuda, alivia o trânsito intestinal, né? Então, vai machucar menos. Mas com as fibras que os alimentos contêm, só com elas já é possível ter esses benefícios? Ou a pessoa tem que tomar algum suplemento? Não, assim, a única ingestão importante associada à fibra é a água. Então, não adianta comer bastante fibra e não ingerir água direito. Tem que beber bastante água. A média é mais ou menos de 30 ml para cada quilo de peso. Então, tem que fazer essa continha em casa para saber o quanto que você precisa de água para poder ter um bom funcionamento. Cada um, né? Cada um, exatamente. Mas que ela não funciona sozinha, não funciona? Não, tem que ter água. Porque para formar esse bolo intestinal é preciso que as fibras se juntem à água. Exato, porque a fibra, quando ela chega no nosso estômago, no nosso intestino, ela forma um verdadeiro géis, né? Então, esse gel precisa ser formado em contato com a água. Se não tiver água, ela endurece e vira um cimento ali no intestino, então piora. Tá. Nem ajuda, piora. Bom, me mostre alguns alimentos que você trouxe para você de casa conhecer e saber onde encontrar fibras boas, né? Então, vamos lá. E tem as solúveis e insolúveis, né? Qual a diferença? Então, assim, as solúveis estão presentes mais nas frutas e as insolúveis mais nas cascas, né? Algumas mais nos grãos, outras mais em outros tipos de cereais. O importante é até a combinação dos dois. Então, todos os tipos de alimento. O que eu pedi para deixar em algumas coisas aqui, para mostrar para a dona de casa que às vezes ela tá fazendo uma coisa achando que tá legal e tá perdendo toda a fibra. Por exemplo, esse suco aqui, ó. Isso aqui é um suco de frutas coado. Aqui não tem mais fibra nenhuma. Então, já era. Apesar de ser um suco de frutas, que fruta tem fibra solúvel e insolúvel, ela coou, então perdeu todas as fibras. Então, ao invés de oferecer um suco para uma criança em casa, oferece a fruta em si. Mesma coisa dos legumes e das verduras cozidas. Cozinhou, perdeu. Então, tem que ser crua. As verduras cruas têm muito mais fibra, elas mantêm a sua propriedade de nutrientes e de fibras. E no caso da cenoura é até gostosa, né? Raladinha, beterraba. Exato. A beterraba. Coloridos aí pra exatamente. Tem que estimular o consumo, né, de alimentos crus e não cozinhar tudo, que hoje em dia está todo mundo cozinhando muita coisa e perdendo muitas fibras. E quando eu tiro a casca de alguns alimentos, eu estou jogando fora alguma coisa também? Tá jogando fora, sim, tá jogando parte das fibras, né? Porque algumas fibras estão presentes só na casca, outras só na polpa. E o ideal é ter a Dá para dar uns exemplos pra gente das frutas, por exemplo? Dá, lógico. O que tem na casca, o que tem na polpa? Então, por exemplo, na maçã. A maçã, né, é uma fruta que tem muita pectina, que é um nutriente excelente, um tipo de fibra excelente que está só na casca. E tem um outro tipo de fibra que está na polpa. Então, o ideal é comer a maçã assim, com a casca inteira. Agora, você é nutricionista. Você sabe que hoje em dia, com tanto agrotóxico, a dona de casa tem um pouco de medo, né? É por isso que vai tirando a casca de tudo. Né? Mas não pode. Porque tá jogando coisa fora. Então, como é que eu vou higienizar para ter certeza que não vai me trazer prejuízo e eu só tenho os benefícios da fruta? Então, existem duas formas. Ou você vai comprar tudo orgânico, que é um pouco mais difícil. É muito caro. Não é todo mundo que tem essa possibilidade. Se tiver uma horta em casa, ótimo. Ou então você vai deixar de molho em 1 litro de água com 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Só isso? E isso daqui ajuda a retirar muito dos agrotóxicos, que são verdadeiros venenos pra gente. Realmente tem que tirar. 1 litro de água, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Isso. Faz essa misturinha, lava a fruta e coloca lá dentro. Deixa de molho lá por mais ou menos 40 minutos. Ela libera o agrotóxico que está na casca, depois é só lavar, passar na aguinha. 40 minutos mais ou menos? 40 minutos. Agora, só com as frutas eu posso fazer isso também com hortaliça? Deve. Com bicarbonato? Sim. E não fica gosto, não, Gabriela? Não, porque depois você vai passar água, né? E vai limpar. Lava e pronto. Então, e nas hortaliças também, não fica? A mesma coisa, Só não é aconselhado que tem, às vezes, mães, né, e que tentam higienizar ovos. Isso daí não precisa, tá? O ovo, a casca do ovo, ela é porosa, então entra, vai dentro do ovo. Então, ovo não é para higienizar. Não faça isso. E aqui você tem um leite, é isso? Chocolatado? Que isso aqui é uma coisa muito comum, né? A gente vê criançada tomando. No café da manhã e durante o dia todo, às vezes, né? Exatamente. Vai tomar um leitinho
antes de dormir, né? O leitinho com achocolatado. Gente, isso aqui sobe demais a nossa glicemia, que é a nossa glicose no sangue. Agora, tem um jeito da gente inserir a fibra aqui e continuar com o mesmo prazer. Se você colocar um leite com Toddy, com Nescau, qualquer tipo de outro achocolatado, acrescentar uma colher de sopa bem cheia de farelo de aveia, eu já consigo ter muita fibra aqui dentro. E agora eu vou passar uma receitinha que fica uma delícia e a criançada no meu consultório adora, que é bater no liquidificador leite, achocolatado, aveia e uma banana. Se ela estiver congelada ainda, fica igual o milkshake, ó. Delícia. É mesmo? É. E por que o farelo e não a aveia em si? O farelo é o que mais tem a beta-glucana, que é a substância que ajuda a diminuir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. Então, ele controla os nossos níveis de colesterol. Então, dá preferência para o farelo. Dá preferência para o farelo. É mais barato que o farelo do que a aveia, né? E os grãos? Então, os grãos são fontes de fibra, só que tem que tomar cuidado, porque tem que ser grãos integrais, né? Por exemplo, arroz, gente, tem que ser integral. Aquele arroz branco, eles tiraram a capinha, que é a fibra, e aí ele fica o carboidrato puro. Então, tem que ser o arroz integral. Às vezes, tem mãe que fala para mim, eu tô com dificuldade de inserir. Começa inserindo metade, metade. Metade do arroz branco, metade do arroz integral, para ter a fibra. O feijão é tudo de bom, é cheio de fibra, só que bateu agora nessa época de inverno. Bateu, fez sopa, perdeu a fibra. Então, o que eu aconselho é o quê? Comer o feijão com casca, o próprio feijão à noite. O caldinho, o feijão, o próprio feijão puro. Tá. Né? E os sucrilhos, é isso? Então, na verdade, cereais, né? na verdade, o que eu indico é o seguinte, vamos trocar os sucrilhos, vamos tirar os sucrilhos da criançada, vamos trazer granola. Porque a granola nada mais é do que um mix aqui de cereais, de aveia. Então, ela é muito rica em fibra, diferente, né, de outros produtos que estão muito refinados. E esses produtos refinados, eles são a causa de sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis. E as crianças estão tão gordinhas, né? Já é uma preocupação mundial, não só nacional, exatamente. mas a obesidade infantil. E isso infantil. se deve à alimentação muito refinada, à falta de fibra na nossa alimentação. Uma coisa até que eu queria orientar, que muita gente pensa, né? O pãozinho integral, quanto mais pretinho ele é, então mais, né, integral ele é. Gente, isso não tem nada a ver, tá? Então eu quero ensinar vocês de casa a comprar o pão realmente integral. Você vai olhar no rótulo dele, a cada 50 gramas de pão, tem que ter pelo menos 6 gramas de fibra. E isso é uma coisa muito importante. Então, vão ter vários tipos de marcas. Cada marca com uma quantidade de fibra. Tentem comprar sempre a que tem mais fibra por quantidade por porção. No caso, este pãozinho aqui, ó, ele tá mais branquinho, mas ele tem mais fibra do que esse marronzinho. Mais escurinho. Então, cada 50... Cada fatia, o ideal é assim, cada fatia de pão tem que ter pelo menos 3 graminhas de fibra. Isso está especificado na embalagem? Isso está especificado no rótulo. Então, aprendam a ver o rótulo, olhar no rótulo é a quantidade de proporção e a quantidade de fibra. Eu já olhei rótulo de pão integral, que de integral não tinha nada. Pois é. Nem a farinha, nada, impressionante. Aí você vai olhar no rótulo, é só o título, né? Pão integral, mas não tinha nada. Tem muitos produtos alimentícios trazendo essa falsa, essa ilusão pra gente, né? Bolachinha que se diz integral, mas tem muito pouquinha fibra. Então, vamos dar preferência aí para as oleaginosas que eu falei da vez passada, que são as castanhas, as nozes, as amêndoas, as frutas, os cereais como a granola, tem muito mais fibra. E a barrinha de cereal que muita mãe compra para pôr na lancheira da criança? Você é a favor ou contra a barrinha? Pode falar. Então, é meio complicado, meio polêmico esse assunto. Na verdade, eu sou bem contra, porque a maioria das barrinhas, salvo uma ou outra, tem muita pouca fibra e muito açúcar. Então, é absurda a quantidade que essa barrinha de cereal sobe a nossa glicemia. Ela causa uma absorção muito rápida. Pode reparar, todo gordinho tem uma barrinha de cereal na bolsa. O segredo não está o índice de glicemia, engorda. Exato. Então, tem um índice glicêmico muito alto. E as fibras servem justamente para quê? É que nem melancia, né? Você acha que não engorda, mas tem um índice glicêmico alto, né? Mas ainda assim é melhor do que uma barrinha. Ainda é melhor do que a barrinha. Ainda é melhor do que a barrinha. A barrinha é condenada. Salve uma ou outra, né? Não posso falar marca, mas salve uma ou outra. Tem que procurar bem para saber a quantidade de fibras. Que outras orientações você tem para o nosso público, então, em relação às fibras, Gabriela? Então, vamos lá, gente. Vamos tentar inserir mais fibras no nosso dia a dia, lembrando que tem que beber bastante água, né? Então, no café da manhã, sempre tem um cereal como aveia, como granola. Vai fazer um leite com chocolatado? Coloca aveia, coloca uma banana, bate junto, faz um milkshake gostoso. Almoço tem que ter saladas cruas, então deixe de cozinhar tudo. Tenta fazer mais crua para preencher um prato colorido e saudável. Arroz integral, já vai inserindo aos pouquinhos a família. Tente fazer a família consumir
né? Todo mundo ideal, não ficar naquela divisão. E aprendendo a comer fibras e tomar água. E tomar água. Senão não vai bastante. adiantar nada. É, né? exatamente. Só vai piorar a situação. Muito obrigada, Gabriela, por ter vindo ao nosso programa. Eu vou deixar aqui o contato, é 012, São Paulo, 36, tá aí no vídeo, vai aparecer 226620. E o site também vai aparecer aí pra vocês, tá? E o telefone 12, código de área, 36226620. Obrigada. Eu não vou te beijar por conta da gripe, mas um grande beijo pra você, viu? Outro pra Obrigada você. por ter Até vindo ao mais. nosso programa.